Fala pessoal, Rodolfo Andrello aqui de volta. Hoje a gente faz a segunda parte do vídeo respondendo perguntas dos inscritos. As perguntas foram deixadas lá na aba comunidade e também teve uma num vídeo que eu falei do embate da Rússia versus Ucrânia. Então vou pegar todas elas e vou tentar responder todas elas nesse vídeo, né? Então sobe a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Então é o seguinte, deve estar aparecendo a pergunta dos caras aí na tela. Eu vou começar pela pergunta do Carlos. Ele está, em síntese, perguntando sobre a doutrina da destruição mútua, né? E como isso afeta a expectativa de um ataque da OTAN contra a Rússia, né? Porque, na verdade, existe uma tese de que, como a Rússia tem armas nucleares, então mesmo que ela seja cercada pela OTAN, isso não coloca a Rússia em risco sério, né? E por conta dessa doutrina da destruição assegurada, mesmo que os Estados Unidos esteja aí na fronteira da Rússia por conta da aliança da OTAN, então os russos não teriam motivo para se preocupar e nem mesmo para fazer uma operação militar para evitar que a Ucrânia entre também para a aliança da OTAN. A Rússia hoje, em tese, tem 5.000 ogivas nucleares e a gente não sabe quantas dessas estão de fato prontas para uso em combate. E por isso que quando o Petrov viu 1, 2, 3 mísseis se aproximando no radar russo lá na década de 80, ele achou que aquilo fosse um erro e que não valia a pena lançar um contra-ataque preventivo, porque ele percebeu que não era viável, não era lógico para que os Estados Unidos lançassem um ataque de pequena escala, né? É claro que 3 armas nucleares seriam destrutivas pra caramba, né? Mas a menos que os Estados Unidos quisessem a destruição completa da Rússia, não faria sentido eles iniciarem um ataque nuclear. Então, assim, a questão toda é se os países na fronteira da Rússia hoje, entrando para a OTAN, representam um perigo substancial para o regime russo, né? Se eu for pensar como o Vladimir Putin, é claro que eu não vou gostar de ter soldados americanos acampados na minha fronteira. Mas realmente, né, se a capacidade de reação russa é uma capacidade de reação nuclear, atômica, planetária, né, e que levaria o planeta para um inverno nuclear, então, né, se você tem 5.000, 10.000 soldados americanos na sua fronteira, com tanques, com rifles, isso não representa de fato uma grande ameaça, né? Apesar de que os Estados Unidos e a OTAN têm um histórico muito comprometedor aí, em termos de ataque a países mais fracos, mas quando se trata da Rússia, com o potencial nuclear que ela possui, né, a gente não pode considerar que seria a mesma coisa que o Iraque e que o Afeganistão, né? Então isso foi a resposta do Carlos. Vamos agora para a resposta da pergunta do Wagner. O Wagner então deixou uma pergunta que vocês devem estar vendo aí na tela, né, ele quer saber sobre a minha rotina de estudos e por conta aí dos softwares que eu uso, né, para leitura de texto. Se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo, no caso eu tenho uma deficiência visual, então eu não consigo chegar numa biblioteca comum e folhear um livro. Por exemplo, eu tenho que usar leitores de tela ou audiolivros, né? Então ele pergunta especificamente se eu uso audiolivros, como que funciona, né? Como que é a minha rotina de estudos. Então, Wagner, antes da gente entrar aí nessa questão de como que eu faço a minha leitura, eu quero meio que esclarecer uma questão, né? Que rotina de estudos, o que seria uma rotina de estudos?
Eu tenho para mim que muitos criadores de conteúdo aí na internet fazem questão de se apresentar como pessoas que leem durante 8 horas por dia, né? E que se você entrar na casa delas, elas vão estar lendo aí livros de alto nível sobre economia. Sim, eu tenho uma certa voracidade por cultura de modo geral, né? Mas a minha rotina é muito mais de ler matérias aleatórias, por exemplo, da revista Super Interessante, Galileu, da publicação Aventuras na História, né? Você me perguntou também canais que eu acompanho, né, que eu busco conhecimento. Tem o canal Foca na História, tem o canal Vogalizando, que também é sobre história, tem o canal Impérios AD, né? Mas assim, apesar de que eu acabo me interessando bastante sobre o tema da história em si, a verdade é que eu gosto também de ler sobre biologia, né? Sobre psicologia. Então assim, nossa, Rodolfo, então você lê bastante? Talvez um pouco mais do que a média, só que a média também não é um critério assim tão interessante para a gente se pautar. O brasileiro praticamente não lê, então não é muito difícil você ter uma rotina de leitura acima da média. Mas eu quero desfazer esse eventual mito, né, de que não, nossa, o criador de conteúdo lá, o dono do canal, ele passa o dia estudando, né? De fato não é isso. Na verdade, a minha leitura que eu mais gosto, assim, o meu gênero literário é ficção fantástica. Eu gosto muito de ler Tolkien, eu gosto de ler George Martin, eu gosto de ler Bernard Cornwell, né? Qual é o ponto que eu gostaria de enfatizar? Às vezes você passar 8 horas por dia e anos a fio estudando esses grandes nomes da filosofia e da economia, claro que é interessante, isso vai te dar bagagem, mas eventualmente essas pessoas vão tratar de temas que são aí paralelos à área de estudo delas, mas que elas não têm tanto domínio como se esperaria. Então, se você lê um pouco sobre biologia, se você já tem um conhecimento, né, um pouco mais aprofundado, às vezes você consegue julgar o que esses caras estão trazendo de forma que, apesar de toda a aptidão intelectual desses pensadores, você consegue perceber erros por conta de raciocínios que elas estão apresentando sobre áreas que elas não dominam completamente. Então, assim, é só para ficar aí uma advertência para, de repente, quem tem ambições intelectuais muito grandes, né? No sentido de que você quer estudar os clássicos da filosofia e da economia, beleza, mas tira um tempo também para você dialogar intelectualmente com a cultura geral, né? Só para complementar, você perguntou se eu leio audiobooks. Sim, eu leio audiobooks, mas não existe uma oferta muito grande de audiobooks aí no mercado e muitas vezes eles são até mais caros do que os livros comuns. Então, de vez em quando eu pego a assinatura lá do Amazon, uma biblioteca de audiobooks em inglês. Então, como eu estava tentando me aprimorar no inglês, eu às vezes pegava um livro que eu gostaria de ler e eu passava tempo ouvindo esse livro em inglês para já matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então eu ia ler um livro lançamento do Bernard Cornwell, que eu já leria de qualquer forma, fosse em português, fosse em inglês. Aí eu alugava esse livro lá no serviço da Amazon e ouvia ele em inglês para já treinar 2 coisas ao mesmo tempo. Mas a maior parte dos livros que eu leio são em PDF, com aquelas vozes robóticas que você provavelmente conhece
dos GPS, né, a voz do Google e... Olá, eu sou a irmã do Google. Se inscreve aí no canal e compartilhe os vídeos, tá ok? Essas vozes que você vê por aí em celular e GPS. No geral, as perguntas que me deixaram eram essas, né? Eu já tinha respondido uma dúvida anterior também no vídeo de 2 semanas atrás. Então, se vocês continuarem mandando dúvidas, eu vou também tentar esclarecer nos próximos vídeos, né? Se ainda ficou alguma questão que vocês acham que não está esclarecida, deixa aí nos comentários, eu vou ficar feliz. No mais é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e compartilha também nas suas redes sociais. Até a próxima!